A história começa quando esse garoto estava matando esse Shikigami, conforme dito pelos mais velhos, pois ele teve um sentimento desagradável e percebeu que sua própria família o traiu e o atraiu para matá-lo. Todos eles usam seu poder espiritual contra ele, pois ele acha que eles se prepararam tanto para matá-lo. Ele lhes pergunta o motivo pelo qual o mataram. Ele lhes diz que é porque ele é forte demais para eles, pois sua habilidade é um obstáculo para a família Tsushimikado. Ele lhes diz que é por isso que vocês têm medo dele. Todos eles o atacam juntos. Seu Shikigami mais forte foi selado e seu poder espiritual foi restringido. E agora ele não pode vencê-los, mas continuará lutando até o fim, pois estava prestes a morrer. Em seguida, ele usa sua última boneca de papel e faz o círculo de arte proibida da transmigração, que é uma arte para a reencarnação, e acha que se sairá melhor em sua próxima vida. Então ele acorda em uma cama, vê seu cabelo loiro e fica animado porque a reencarnação foi um sucesso. As lembranças dessa pessoa, em cujo corpo ele reencarnou, fluem para sua cabeça. Como neste mundo, não existem técnicas espirituais, mas sim magia, e sua situação neste mundo não parece ser boa para ele. Seu nome é Wayne Granato. Ele é o terceiro filho da família Granato. Os exames de admissão para uma academia de magia chamada Alcera Academy estão chegando, mas sua reputação na família não é muito boa, pois ninguém espera que ele passe no exame, já que Wayne Granato não tem nenhum talento para magia, pois ele entende a situação em que se encontra atualmente. Como Wayne não tem mana, mas agora ele possui uma quantidade enorme de poder espiritual. Porém, neste mundo, ninguém conhece os poderes espirituais. Ele acha que talvez tenha sido por isso que reencarnou como Wayne, pois não tem mana, mas agora tem tanto poder, o que parece ser extremo demais. Ele estava feliz por ter reencarnado com seus poderes, mas também se lembra que foi traído por sua família porque era muito forte. Depois disso, ele vai à biblioteca para ler alguns livros e entender o mundo em que reencarnou. Depois de ler alguns livros, ele percebeu que este não é o mundo que ele conhecia antes. A cultura e o ecossistema são diferentes. Há demônios e beterrabas que são perigosos apenas para os ayakashis do seu mundo. Além disso, muitas pessoas são atacadas por esses demônios todos os anos. Não há nenhuma descrição de poder espiritual e, em vez disso, há apenas magia, que é usada para lutar contra os demônios. Como ele esperava, ninguém sabe sobre seus poderes neste mundo, pois em sua vida anterior ele sempre protegeu as pessoas trabalhando no escuro, pois não queria chamar a atenção e, por isso, foi eliminado. Mas nesta vida, ele mostrará seu poder a todos, pois não se arrepende de sua vida anterior, mas nunca deixará que isso aconteça novamente. Então, esses dois caras chegam e começam a falar mal dele, pois ele nunca conseguirá passar no exame de admissão para Magic Academy. Seus nomes são Harold e Dean. Esses dois são os irmãos mais velhos de Wayne, que sempre o intimidam, pois seu falecido pai deixou a propriedade da família para Wayne, seu terceiro filho. Como as últimas palavras de seu pai para Wayne foram que ele queria que ele herdasse a família, já que seu território é fraco. O que eles precisam não é de poder, mas de sabedoria. Como Wayne é muito inteligente, ele diz ao pai que, mesmo que tenha sucesso na família, ninguém concordará em aceitá-lo. Seu pai lhe diz que ele precisa construir sua posição para convencer a todos, já que seus irmãos são egoístas e não se encaixam para ser o senhor desse território. Wayne diz que fará tudo o que puder para se tornar o senhor, pois nesse dia seu pai faleceu. Em outras palavras, para convencer seus irmãos e sua família de que ele está apto a ser o chefe, ele precisa entrar na Academia de Magia de Alcera. Wayne diz a eles que, se ele conseguir entrar na academia, terá controle sobre o território. Seus irmãos ficam surpresos ao ouvir isso, pois ele lhes diz novamente, e eles começam a fazer apostas e acham que isso deve ser uma piada. Wayne diz a eles que não está brincando e que vamos apostar se vou passar ou não no exame de admissão. Seu irmão lhe pergunta o que ele fará se não passar no exame. Wayne diz que dará a eles tudo o que o pai lhe deixou, mas se ele passar no exame, seus irmãos serão expulsos da família Granada. Seus irmãos adoram essa ideia, pois Wayne não tem mana e nunca será aceito pela academia. Wayne lhe diz que a coisa V será revelada no dia do exame. Eles lhe dizem que estão ansiosos por isso quando saem da sala. Wayne acha que eles devem estar planejando algo para fazer esse tipo de aposta, mas se algo acontecer, ele cuidará de tudo usando seu Omyo Jutsu. Em seguida, ele diz que deve reviver seus Shinigamis usando o Omyo Jutsu. Esse jutsu é ativado pela recitação do mantra, que consome seu próprio poder espiritual usando a boneca de papel como catalisador, o que é familiar à magia do mundo atual. Wayne não tem mana,
mas seu corpo está cheio de poder espiritual. Quando ele estava prestes a usar seu Onmyo Jutsu em uma boneca de papel, uma voz se aproxima dizendo: "Por que está hesitando, Mestre Wayne?" Ele fica surpreso e pensa que deve ser Kijin. A voz lhe diz que ele é, de fato, Kijin, assim como Wayne acordou. Wayne fica animado ao pensar que todos os seus Shikigamis também estão aqui, que são nada menos que Shikigamis dos 12 generais celestiais, e todos eles estão em ótimas condições. Wayne fica feliz por ter reencarnado, mas mesmo assim eles o servirão. Wayne se levanta e usa seu jutsu para convocar todos os 12 generais celestiais, e todos eles são convocados em segurança para seu quarto, mas a maioria deles desaparece porque Wayne não tem muito poder espiritual para manter todos os 12 corpos. Apenas 3 deles permanecerão enquanto se curvam diante de Wayne. A primeira é uma garota chamada Kijin, a segunda se chama Suzakui. Por último, a terceira se chama Jian. Quando Jian diz a Wayne que ele se tornou um garoto bonito, Kijin lhe diz que é falta de educação dizer isso ao mestre Wayne. Wayne fica feliz em vê-los, pois nenhum deles mudou. Então eles percebem porque há apenas 3 deles. Eles ficam animados pensando que 3 devem ser os escolhidos entre os 12 generais celestiais. Em seguida, Wayne lhes diz que não tinha poder espiritual e que, por isso, só podia convocá-los. Eles perguntam a Wayne sobre os próximos exames de admissão e também aos irmãos Wayne que querem se vingar deles rapidamente. Wayne diz a eles que logo os receberá de volta, pois está se matriculando em sua Academy para obter a nota máxima. Todos ficam animados, e Kijin pergunta a Wayne se aqueles seus 2 irmãos serão expulsos quando você passar no exame. Como eles não acreditam que ele passará, é claro que farão uma retaliação, mas isso não será um problema para Wayne. Assim que Wayne entra na academia, ele quer se livrar de sua imagem de desistente que não sabe usar magia. Kijin pergunta a Wayne se a opinião dessas pessoas é importante para ele. Wayne lhes diz que foi assim que as coisas aconteceram em sua vida anterior. Naquela época, ele não era o centro das atenções e fazia tudo na escuridão, o que fez com que o respeito de sua família caísse por terra enquanto ele se movia livremente sem pertencer a ninguém, apesar de ser o mais forte. Como resultado, eles o traíram e o mataram. Mas, nesta vida, Wayne quer ser reconhecido como o mais forte por todos e terá companheiros que não o trairão nem se rebelarão contra ele. Todos eles acham que é uma ótima ideia. Wayne pede a Kijin que também faça o exame de admissão. Wayne acha que tê-la ao seu lado ajudará a obter o primeiro lugar na escola. Wayne lhe diz que Kijin é a mais sábia dos 12 generais e lhe dá um tapinha na cabeça. Kijin fica muito feliz ao ouvir Wayne elogiá-la. Suzaku diz a Kijin que as disciplinas de magia são diferentes das artes espirituais. Embora ela seja capaz de aprendê-las quando pensar a respeito, Wayne lhes diz que não há problema. Como os Shikigamis não dormem, ele preparou livros para ela ler. Eles dizem para aguentar firme, enquanto Wayne diz a eles para voltarem, pois ele precisa manter a convocação de Kijin. Lá estão eles, Suzaku, e Kijin diz que também fará o melhor que puder. No dia seguinte, Wayne e Kijin começam a viajar para a capital enquanto Kijin está estudando seus livros na carruagem. Wayne sente um grande maná a cerca de 3 quilômetros de sua carruagem e acha que deve ser um demônio. Kijin diz: ela deveria ir cuidar do demônio? Wayne diz que não, está tudo bem. Continue estudando. Ele cuidará disso. Wayne usa sua transferência espacial para ir até onde a fera está. Ele a encontra. É um demônio classe A chamado Chimera. Wayne diz que ele será seu aquecimento antes de seu exame de admissão. A fera ataca Wayne. Ele se esquiva do ataque, usa espiral de chamas furiosas e queima o monstro em um instante. Depois de derrotar a fera, ele pensa que ainda é bom como era em sua vida anterior. Wayne volta para a carruagem em Kijin e lhe diz que continua impressionante como sempre. Em seguida, o guarda vê o corpo queimado da fera e pensa que tipo de grande mago teria derrotado a fera. Como diz Wayne, quem sabe quem poderia ser. Depois disso, eles chegam à capital real de Arsala, pois os exames para a academia são baseados no mérito, de modo que o status de ninguém importa aqui. Pessoas de todos os continentes vêm e somente pessoas fortes podem passar no exame de admissão. Quando os dois se aproximaram e estavam caminhando em direção à academia, um nobre viu Wayne. O que esse idiota está fazendo aqui que nem sabe usar magia? Kijin fica furiosa, mas Wayne a detém. Wayne diz: você não é o Simon, que era famoso por andar na cola dos pais. Como Simon não precisará da ajuda de seus pais nesse exame de admissão. Simon fica furioso e diz a Wayne para não se precipitar. Simon ia atacar Wayne usando sua magia, mas, de repente, uma garota o impede e diz que não vai tolerar isso se ele continuar. Simon recua, pois ela é a princesa da espada, e diz a Wayne que lidará com ele mais tarde e vai embora. Wayne agradece a ela por tê-lo salvado, já que Wayne se lembra de seu nome como Sophie,
e ela é a filha mais velha do conde da família Norbert, um dos 7 nobres. Ela diz a Wayne que ele não deveria ter sido provocado por ele, pois não sabe o quanto ele pode ser ruim. Wayne começa a se despedir e agradece a preocupação dela, mas ele ficará bem. Sophie diz a Wayne que o caráter dele mudou. Wayne fica surpreso ao ouvir isso, mas ela diz a ele para esquecer o assunto e vai embora. Wayne acha que ela é muito observadora, pois percebe a mudança em sua personalidade. Kijin fica chateada porque acha que há muitas pessoas rudes aqui, então ela deveria se livrar delas. Enquanto Wayne a acalma e lhe diz que haverá mais pessoas desse tipo, então ela não precisa reagir sempre. Em seguida, eles entram no corredor e chegam à sala de aula para o exame escrito. Kijin encontra seu lugar e se senta. Wayne fala com ela usando sua telepatia e lhe diz que lhe dirá a resposta pouco antes do fim do exame. Kijin lhe diz que ela não deveria ter estudado naquela época. Wayne diz que vai lhe contar, mas que primeiro ela deve resolver a questão sozinha. Como ela entende agora, o exame começa. Wayne acha algumas perguntas difíceis, mas consegue resolvê-las no final e também corrige as respostas erradas de Kijin. Ela diz que fará o possível para corresponder às expectativas de Wayne nos exames restantes. Wayne lhe diz que é claro que sim. Enquanto eles passam para os exames de canto, um aluno usa uma flecha de fogo e a dispara contra o alvo. Wayne vê isso e acha que eles não são tão bons quanto ele pensava, o que significa que ele precisa limitar seu poder espiritual ainda mais do que antes. Agora é a vez de Wayne usar o Onijutsu, mas, mesmo assim, ele destruiu o alvo em pedaços. Todos ficam surpresos ao ver isso. Simon diz que ele deve estar trapaceando, pois não tem nenhum maná. Como pode usar tal mágica? Todos os outros alunos também acham que ele deve estar trapaceando. Então, o instrutor lhes diz se ele está trapaceando ou se isso será decidido após os exames. Em seguida, ele chamou Kijin, pois ela era próxima. Wayne fica aliviado por ter conseguido passar na primeira parte do exame. Simon diz a Wayne que ele não poderá trapacear nos exames práticos. Enquanto os dois conversavam, Kijin também usa o mesmo ataque que Wayne e destrói o alvo. Todos ficam chocados quando Wayne balança a cabeça porque se esqueceu de dizer a ela para manter seus poderes sob controle. Depois disso, eles vão para o estádio, onde são realizados os exames práticos. Os alunos lutam entre si para demonstrar suas habilidades. Simon diz a Wayne que sabe quem é seu oponente. Wayne lhe diz que não se importa. O instrutor chama os alunos para seu duelo, que é Simon e Wayne. Simon solicita à academia que faça seu duelo com Wayne. Wayne diz: "Isso não é trapaça?" Simon diz que vai expô-lo na frente de todos. Wayne lhe diz: "Você acha que pode me derrubar?" Simon fica furioso e diz que vai derrotá-lo. Eles se enfrentam e a partida começa. Simon usa um cristal vermelho, faz uma grande bola de fogo e a dispara contra Wayne. Wayne diz que usar um cristal de fogo não é trapaça, então ele também não vai se conter. Wayne usa seu jutsu chamado Mega Freeze, que elimina a bola de fogo em um instante. Simon fica chocado ao ver isso e cai no chão. Wayne vai até ele e o coloca para dormir. A partida termina e o vencedor é, obviamente, Wayne, pois o instrutor descobre que Simon estava trapaceando e ele será desclassificado dos exames. Sophie fica chocada ao ver Wayne e pensa no que aconteceu com ele. Quando Wayne volta para Kitchen e ela o parabeniza por ter dado um jeito naquele cara rude. Wayne também fica aliviado e diz a ela para conter um pouco mais o poder do que antes. Ela diz que sim, mas Wayne acha que ela pode exagerar, pois é claro que ela exagera durante a partida. Wayne sabia que isso aconteceria, e os exames chegam ao fim. Depois disso, vamos para a sala do diretor, onde ele está examinando o perfil de Wayne. Depois, ele quer entrevistá-lo. 3 dias após os exames de admissão, Wayne é chamado para a academia. Como não chamaram Kijin, Wayne fica um pouco decepcionado. O diretor lhe pergunta: "Você é Wayne?" Ele respondeu que sim. Então o diretor se apresentou. Seu nome é Rolo. Wayne o conhece, pois seu nome completo é Rolo Vistal, e ele também é o mago mais forte de todo o reino de Austera. Ele inventou mais de 100 feitiços novos e é conhecido como o pai dos estudos modernos de magia. Rolo pediu desculpas a Wayne por tê-lo feito vir até aqui, pois gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Wayne pensa no que deve dizer para responder às suas perguntas, mas Rolo lhe diz que, em teoria, o que Wayne está usando não é magia. Wayne fica surpreso ao ouvir isso, pois é de se esperar que isso venha do mágico mais forte. Como Wayne acha que ele não estava planejando manter seus poderes ocultos, essa será uma boa chance para ele. Wayne lhe diz que sim, é verdade que ele não usou magia, pois não tem mana, e o que ele usou foi o Anil Jutsu. Rolo fica surpreso ao ouvir isso,
pois nunca tinha ouvido falar disso antes. Wayne lhe diz que é porque ele inventou isso sozinho. Rolo fica impressionado ao ouvir isso e diz para irmos e lançar um feitiço que os teletransportou para fora. Wayne fica surpreso porque usou magia sem encantamento. Rolo diz a ele para mostrar a magia que usou durante os exames. Wayne diz que está bem. Rolo lhe diz que a reprovação ou aprovação nos exames dependerá do que ele lhe mostrar. Wayne se sente como se estivesse fazendo o quarto exame, que só ele tinha de fazer. Quando ele estava prestes a usar seus furballs contra ele, já que Wayne está protegido por uma barreira, Wayne pergunta por que ele o está atacando de repente. Pala lhe diz para não pensar que ele é um velho, pois ele quer ver o poder total de Wayne. Wayne fica furioso e pergunta se você é o maior mágico do mundo, e Rolo diz que sim. Wayne lhe diz: deixe-me mostrar tudo o que ele tem. Seu Onijutsu mais forte, chamado Ultimate Spirit Flame, e ele dispara uma enorme bola de fogo de chamas azuis contra Rolo, e ele mal conseguiu se esquivar de seu ataque. Rolo acha que ele é muito mais forte do que os outros exorcistas, assim como Wayne acha que essa vida será muito mais divertida do que a anterior. Rolo diz a Wayne que acha que agora conhece seu poder, então Wayne lhe pergunta se ele passou no exame. Rolo lhe diz que a aprovação nunca esteve em questão. Wayne fica confuso e Rolo lhe diz que já passou no exame há 3 dias. Ele queria conhecer o poder de Wayne pessoalmente e está ansioso para ver o que exatamente ele conseguiria nessa academia. Wayne começa a sorrir e pensa que ele é um velho astuto. Depois de alguns dias no palácio, Kijin está animado porque eles passaram nos exames, e Kijin diz a Wayne que seus irmãos são tolos por terem apostado com ele. Wayne espera que eles sigam suas palavras. Eles chegam ao portão de seu quarto. Wayne libera o jutsu de invocação de Kijin quando ela sai. Wayne entra na sala e seus irmãos estavam sentados comendo. Seu irmão lhe diz que, como ele sabe que eles não querem comer com ele deve ir embora. Wayne diz: tenho algo para mostrar a vocês dois, e mostra a carta de aceitação da academia, dizendo que foi ele quem fez isso. Eles ficam chocados ao ver isso, pois acham que a carta pode ser falsa, já que Wayne não tem mana e não há como ele ser aceito na academia. Wayne diz a eles que provará que a carta é verdadeira e acha que, sorrindo, eles saberão a diferença de poder entre eles quando virem. Um dos irmãos pega um punhal e tenta cortar Wayne, mas ele o impede com os dedos e diz aos outros irmãos que o ataquem com tudo o que tem. Ele fica furioso e usa uma bola de fogo para queimar Wayne, pois eles acham que o mataram. Wayne desaparece do fogo sem nenhum arranhão. Os dois ficam chocados ao ver isso. Ele joga o punhal em direção ao irmão. Ele quase se corta e cai no chão. E Wayne lhes diz que essa será a última vez que Wayne passará no exame e reivindicará sua herança. E lhes diz que eles estão oficialmente banidos da família Granado, e que eles têm até amanhã para arrumar suas coisas. Ele pergunta ao irmão o que eles vão fazer, já que finalmente conseguiram matar o pai trocando seus medicamentos todos os dias. Seu irmão lhe diz que agora ele terá de usar seu trunfo. Em seguida, eles vão a um restaurante e dão 10 moedas de platina a um assassino chamado Zodia para matar Wayne. À noite, quando Wayne estava dormindo, eles usam uma barreira de magia negra para fechá-lo em seu quarto e também magia de assassinato para matá-lo em seu quarto. Wayne diz que eles acham que o matariam com uma magia tão fraca. Eles estão enganados. Wayne começa a sorrir e diz: deixe-me mostrar a eles como se faz um assassinato de verdade. Seus irmãos riem, pensando que quase o mataram, pois o assassino usou magia solvente para fazê-lo enlouquecer de dor. Eles dizem: vamos dar uma olhada nele, pois precisam se vingar da manhã em que ele os humilhou. Quando eles sobem as escadas em direção ao seu quarto, entram no cômodo e ficam chocados ao ver que Wayne não está em seu quarto. Eles não conseguem acreditar que ele tem escapado, pois o assassino usou um círculo mágico duplo para pegá-lo. Ele pergunta a Zodia onde ele está. Wayne vem por trás e lhes diz que está aqui, que escapou da barreira muito antes que eles pudessem completá-la. Eles não entendem o que ele está querendo dizer. Wayne lhes diz que não deveriam ter entrado na sala antes de confirmar se o alvo estava morto ou não. Ele também estava ouvindo quando falavam dele e lhes diz que o pai tinha razão. Vocês dois não são adequados para se tornarem lordes. Eles dizem ao assassino para matá-lo enquanto ele ataca, mas Wayne o derruba e diz ao irmão que lhes mostrará o inferno para que vocês dois aprendam a lição. Eles se assustam e lhe pedem desculpas. Wayne diz não, obrigado, e convoca seu Shikigami chamado Tenkyu, que é um dos 12 generais celestiais especializados em ilusões. E se seus irmãos voltarem ao território de Granado, eles sofrerão com o ataque de monstros de ilusão, e eles nunca mais poderão voltar ao território de Granado. Agora Wayne se tornou o senhor do território de Granado e pega foto de seu pai e diz que protegerá a terra que tanto ama, para que ele possa descansar em paz. No dia seguinte, na academia, Wayne é chamado ao palco para discursar, pois obteve a maior pontuação nos exames. Ele sobe ao pódio, agradece a todos e diz que, como todos sabem,
ele não tem mana, e que não pode usar magia, mas tem outra coisa chamada Anijutsu. Usando isso, ele diz a todos que é melhor do que cada um dos mágicos aqui presentes. Os alunos ficam chateados ao ouvir isso. Wayne diz a eles que mostrará a todos porque ele é melhor do que todos durante as próximas atividades, e no final, agradece a eles por tê-lo ouvido falar. Kijin acha que Wayne é muito legal. Rolo diz que agora ele conseguiu. Quando um aluno se aproxima e pergunta como ele pode permitir tal saudação, Rolo lhe diz que está tudo bem, pois o que importa nesta academia é a habilidade e Wayne não tem habilidade para sustentar sua declaração. O aluno lhe diz que verá. Depois disso, vamos para a sala de aula e todos os alunos estão evitando Wayne como se ele fosse um criminoso. Isso não importa para Wayne. Sophie chega e diz a ele que foi um discurso bastante provocativo. Wayne lhe diz que foi muito bom, certo? Ela diz a ele que, como ele certamente está agora, toda a academia está odiando você por causa do discurso. Wayne lhe diz que ela tem razão, mas é isso que ele quer. Ele lhe diz que se tornará o melhor aluno da academia usando seu Anil Jutsu. Ela lhe pergunta quando foi que ele desenvolveu uma nova forma de magia. Ele lhe disse que é o Anil Jutsu. Não misture os dois. E ele a aprendeu apostando sua vida nela. Ela fica chocada ao ouvir isso. Kijin volta e conta a Wayne sobre o campus e como cada um tem sua própria cafeteria. E a Northern One é famosa por sua torta de maçã assada. Wayne diz a ela que vamos lá então. Ele aperta a mão de Sophie e diz que espera se dar bem com ela. E ela diz o mesmo. Skip pensa se esse é mesmo Wayne, pois ele está agindo diferente de antes. Depois disso, vemos um professor, que definitivamente parece ser o vilão desse capítulo, e está de olho na Sophie, pois ela está com a Jean despertada. Ele acha que, se conseguir despertar Jean, será imbatível. Nem mesmo Rolo poderá vencê-lo, e ele governará toda a serra. Uma semana mais tarde, após a cerimônia, os alunos saem para as batalhas simuladas na aula de espadas. Eles têm de formar duplas com outros alunos. Uma aluna pede a Sophie que faça dupla com ela. Ela diz que sim, claro. Wayne faz dupla com Kijin, mas antes disso, Wayne quer ver a batalha de Sophie. Quando a batalha começa, Sophie rapidamente ataca e derrota a garota. Wayne fica impressionado com suas habilidades, pois ela é conhecida como a princesa da espada. Kijin diz a Wayne para começar a batalha simulada. Sophie fica surpresa ao ver Wayne e Kijin lutando e acha que eles são lutadores realmente incríveis. Eles continuaram lutando e Kijin avançou, errou Wayne e ele a derrotou facilmente. Wayne diz a ela que suas habilidades de atuação melhoraram. Diz que ela não precisa se conter para parecer boa e diz a ela para enfrentá-lo com seriedade da próxima vez. Então, Sophie pede a Wayne que faça uma batalha simulada com ela. Ele diz que é claro, e eles estão cientes de que vão começar. Os alunos estão empolgados, pois o primeiro e o segundo lugar dos exames estão indo para uma batalha para ver quem vai ganhar. Sophie avança e Wayne bloqueia seu ataque, e ela acha que ele é definitivamente diferente do Wayne que ela conhecia, pois Wayne está usando um estilo de espada que não combina com o estilo de espada de Austera, e também aquela técnica que ele chama de Anijutsu também é um mistério. Mas, ao cruzar espadas, ela quer saber mais sobre ele. Wayne percebe que Sophie Mana está instável e, se ela continuar assim, não conseguirá aprimorar suas habilidades. Então, Wayne decide usar seu jutsu e cria um pilar embaixo dela, o que a distrai, e ele rapidamente se aproxima por trás dela, e estava prestes a golpeá-la, mas ela rapidamente levanta a espada e desvia o ataque. Wayne perde sua espada e admite sua perda. Sophie fica surpresa ao ouvir isso e diz a ele: "Você não pode simplesmente pegar sua espada?" Ele lhe diz que usou o Anijutsu, que é contra as regras que Soki perdeu. Então Sophie percebe que Mana e seu corpo são figuras estabilizadoras que Wayne treinou para estabilizá-la. Ela lhe agradece. Wayne lhe diz que não há problema. Sophie entendeu depois de ter uma partida com ele. Embora ele esteja mais forte do que antes, seu lado gentil e desajeitado ainda é o mesmo de sempre. Depois da aula, todos estão falando sobre Wayne. Como ele falou muito durante seu discurso, mas perdeu para Sophie, Kijin fica irritada, mas Wayne diz a ela para se acalmar. Sophie vem em seu socorro e diz a todos que foi um mal-entendido, pois Wayne a ajudou a estabilizar sua mana, já que sua habilidade como espadachim é melhor do que a dela, então ele poderia ter vencido facilmente sem usar o Anujutsu. E ela lhe perguntou: "Não é verdade?" Wayne diz que, quem sabe, ele quer uma revanche e não vai perder dessa vez. Sophie diz que estará ansiosa por isso. Todos os alunos cercam Wayne e lhe dizem que mudaram de opinião sobre ele depois de ouvir Sophie. Wayne fica surpreso ao vê-los. Ele se aproxima de Sophie e diz a ela que os colegas não o estão evitando por sua causa. Ela fica feliz por tê-lo ajudado. Wayne diz a ela que tem algo a lhe perguntar. Por que ela não vai à mansão dele hoje depois da escola? Ela diz que sim.
Claro que vai. Depois disso, eles vão à mansão dele para tomar um chá, pois Kijin os serviu. Sophie não sabia que Kijin era a empregada de Wayne. Wayne diz a ela que não é raro ter uma empregada para frequentar a academia em Alcera. Em seguida, Wayne lhe pergunta o que ela quis dizer quando falou sobre ser fácil de ser mal interpretado. Ela lhe diz, para simplificar, que você é um pouco confiante demais. Como Wayne nunca havia pensado nisso, ele acha que isso pode estar relacionado ao fato de sua família tê-lo traído em sua vida anterior. Ele acha que ser confiante era normal, mas agora precisa agir de forma um pouco mais inteligente para evitar repetir os mesmos erros. Sophie lhe diz que ela poderia ajudá-lo a se aproximar da turma. Wayne pergunta a ela, você aceita? Ela diz que sim, claro, pois também gostaria de conhecê-lo melhor. Wayne lhe agradece. Depois do chá, ela vai embora enquanto eles se despedem. Wayne faz sua primeira amiga na escola. Quando Sophie estava saindo, pensando no encontro, de repente uma mulher entra na frente dela e torce o tornozelo. Ela pede a Sophie que lhe dê um ombro, pois sua casa não fica muito longe daqui. Sophie diz que, nesse caso, deixe-me carregá-la nas costas. Ela se senta na frente dela, usa magia negra e coloca Sophie para dormir e a carrega para casa. O criado de Sophie chega à mansão Wayne e pergunta a ele se ela está aqui. Ele lhe diz que ela saiu há um bom tempo. Ela diz a Wayne que a princesa ainda não voltou para casa. Wayne acha que isso não é bom, e ela lhe diz que, se ele a vir, deve avisá-los e volta para a carruagem. Então Wayne usa seu jutsu e convoca Tenmo, dizendo-lhe para encontrar Sophie. Ele desaparece para encontrá-la, mas Wayne tem um mau pressentimento sobre isso. E vemos Sophie amarrada em uma cadeira. Ela acorda e vê dois homens de aparência sombria e uma garota muito bonita à sua frente. Ela pergunta quem são eles? A garota lhe diz que esqueceu quem a trouxe aqui. De repente, Sophie leva um choque e começa a gritar. A garota lhe diz que eles estão tentando extrair seu gene mágico. O cara sombrio diz a ela que já falou demais e manda que ela fique de boca fechada se quiser viver. Sophie o reconhece e lhe diz que eles são os Lunachoria. Os dois ficam chocados ao ouvir e pensam como ela sabe esse nome. Sophie lhes diz que aqui a organização nos chama de Lunachoria e que eles veem os nobres como seus inimigos. Glow Omega diz que eles cresceram e que agora os 7 grandes nobres sabem sobre eles. Ele diz a ela que o objetivo deles é abalar esse mundo onde o nascimento determina o status, que é criado por vocês, nobres, e conceder a todos o mesmo poder, independentemente da linhagem sanguínea. Com base em seu gene mágico, eles criarão uma droga que melhorará drasticamente sua mana. Enquanto eles tiverem essa droga, todos encontrarão a felicidade, independentemente da quantidade de mana que tiverem. Mas eles têm que se tornar parte da organização para obter essa droga e matarão todos os últimos nobres. Então um novo mundo nascerá. Sophie lhe diz que ninguém gostaria disso. Ele fica irritado e puxa a alavanca para baixo, o que dá choques na Sophie. Ele lhe diz que em alguns instantes o processo de extração estará concluído. Então ela estará livre para ir, mas será uma aleijada. Então Teima finalmente encontrou Sophie, mas ele sozinho não pode combatê-las, pois as mulheres são fortes. Então rapidamente volta para Wayne para informá-lo sobre o que viu. De volta à mansão, Tenmo diz a Wayne que a localização de Sophie é mantida como refém em um castelo abandonado no oeste. Wayne pergunta por que ela está em um lugar como aquele. Tenmo diz a Wayne que é um grupo chamado Lunachoria que a possui e que ela está sendo usada para algum tipo de experimento. Wayne pergunta se Sophie está bem. Ele diz que sim, mas ela está no limite. Wayne diz a ele para levá-lo até ela imediatamente. Ele também diz a Kijin para ir com eles. Ao chegarem ao palácio e verem que ele está cercado por cerca de 100 guardas, Tenmo lhes mostra onde fica o laboratório e indica um atalho. Mas Wayne diz a eles que não aceitará, pois está realmente furioso e que eles pagarão por bagunçar em seu domínio. Ele convoca mais 4 Shikigami, chamados Suzaku, Kaujin, Genbu e Dai, e ordena que eles os esmaguem e os derrotem até não poder mais. Todos ficam entusiasmados e avançam para enfrentar Manzio de frente. Quando Wayne está realmente furioso, um guarda aparece na sua frente, enfia a cabeça dele no chão e diz para ele sair do seu caminho. Todos os guardas são alertados de que estão sendo atacados. Wayne diz a Koshin para ir em frente e cuidar deles, enquanto Koshin usa sua força e enfrenta todos eles. Outros avançam e Wayne lhes pergunta onde estão as escadas que levam para baixo. Quando eles estavam prestes a descer as escadas, mais caras voltaram. Wayne diz a Dani Suzaku para cuidar desses caras. Os dois se aproximam felizes porque finalmente é a vez deles e cuidam desses caras. A senhora sobe as escadas e diz a eles que estão aqui para salvar a Sophie. Kijin percebe que essa mulher é bastante poderosa e diz a Wayne para deixá-la. Wayne passa pela mulher. Ela usa seu feitiço nele, mas Kijin a bloqueia. Ela fica surpresa e não entende o que aconteceu com ela. Então,
A mulher usa a droga e se injeta nela, transformando-se em um monstro, mas Kijin diz a ela que sim, ela a exorcizará. Wayne chega ao subsolo e Teimo lhe diz qual é a sala onde Sophie está presa. Ele diz a Teimo para cuidar dos guardas aqui e diz a Genbu para levar as pessoas confusas para fora e curar seus ferimentos. Enquanto os dois se preparam, os guardas os atacam e Teimo facilmente mata a maioria deles com um único golpe, enquanto Genbu começa a curar todas as pessoas mantidas como reféns. Uma garota diz a Genbu que ela é uma deusa, mas ela não sabe o que é isso. Em seguida, Wayne chega à sala onde Sophie está. Orochimaru diz que está aqui para resgatar Sophie. Wayne diz a ela que ela ficará triste, pois fez um bom trabalho ao resistir por tanto tempo. Wayne fica ainda mais irritado e diz a ele que não pense que tem chance contra ele, pois será um extermínio unilateral. Dan e Suzaku já derrubou todos os caras e isso foi moleza para eles. E eles veem Kijin, seu oponente, muito forte, mas Kijin é mais forte, pois sua habilidade única é realmente especial. As mulheres dizem a Kijin que ela não disse que iria exterminá-la. Kijin acha que as habilidades físicas de sua adversária são muito melhores do que as dela. A Orochimaru saca suas garras e ataca a Kijin. Seus golpes estão ficando mais pesados para Kijin, mas ela acaba bloqueando-os. Mas, quando Kijin estava de pé, a Orochimaru atacou e a atingiu com suas garras. E Kijin foi atingido e estava no limite. Vinin diz a Dan e Suzaku porque eles estão brincando em vez de ajudá-la. Suzaku lhe diz que é porque eles terminaram seu trabalho. Vinin os considera idiotas e diz que matará Kijin e virá atrás deles. Os dois começam a rir e lhe dizem que ela nunca vencerá Kijin. Seu poder está em um nível diferente do dela. Vinin diz: deixe-me mostrar a vocês o que posso fazer, e avança em direção a Kijin. Então Kijin usa sua habilidade única e corta seus ataques instantaneamente. E Vinin não consegue acreditar que perdeu mesmo depois de usar a injeção. Dain e Suzaku ficam surpresos ao ver os poderes de Kijin em ação. Kijin diz a Dain que seus poderes também são incríveis. Ela lhe diz para trocar de poderes com ela. Ela lhe diz que não podem, pois ela ficará mais fraca sem seus poderes. O nome da habilidade exclusiva de Kijin é Moment Retard, que permite que ela envie o oponente 0,1 segundo de volta no tempo. Essas habilidades exclusivas são a razão pela qual eles são chamados de Trelviave Generals, o Shikigami mais forte. No entanto, Kijin nunca pensou que teria que usar sua habilidade única para derrotá-la. Dani acha que deve ser por causa das injeções que ela tomou e que a deixaram muito forte. Por outro lado, Wayne corta as cordas e pega a Sophie nos braços enquanto ela diz a ele para ter cuidado e desmaia. Wayne chama Teimo e entrega Sophie a ela para que cuide dela, e vai em direção ao culpado. O sujeito sombrio adicionou o gene de mana da Sophie em seu Grug e pode produzir os despertados artificiais. Ele diz a Wayne que agora, finalmente, eles podem criar um mundo onde todos serão iguais, sejam fortes ou fracos. Wayne lhe diz que é inútil acrescentar que não se importa com seus ideais. Ele toma a injeção e realmente se transforma em um monstro que ele chama de Evakien Edwan. Wayne lhe diz que monstruoso é uma boa maneira de defini-lo, pois ele realmente se tornou um monstro. Ele diz a Wayne que está parecendo o rei do novo mundo. Wayne lhe diz que não se importa como em sua vida anterior. Ele derrotou muitos monstros malignos e não será diferente deles. É hora de Wayne realizar um exorcismo. Ele começa a rir porque Wayne ainda acha que pode vencê-lo. O monstro se aproxima rapidamente de Wayne para atacá-lo, mas Wayne usa sua lâmina espiritual para bloquear o ataque. Wayne lhe diz que vamos fazer isso com seriedade. Então Wayne usa o Flash Step, que machuca o monstro. O monstro diz que isso não importa, pois Wayne não pode me impedir. Ele usa correntes amaldiçoadas em Wayne e as correntes impedem Wayne de se mover. Wayne precisa fazer algo rapidamente. Como não tem mana, ele será morto. Ele usa seu poder espiritual e atinge o feitiço em seu ponto fraco, quebrando as correntes facilmente. O monstro fica surpreso ao ver isso. Wayne o corta rapidamente, pois sua espada o feriu antes e ele começa a sangrar. Monster não entende o que está acontecendo. Ele diz a Wayne que está impressionado com ele, pois ninguém jamais competiu com ele na forma Evakien Edwan, e pede a Wayne que entre para sua organização. Wayne lhe diz que não, pois nunca trabalharia sob as ordens de alguém e também não gostaria de ser seu chefe. Depois de tudo isso, a raiva não diminuirá até que ele o derrote. Ele diz que então terá que matá-lo agora mesmo e mostrar a ele o verdadeiro poder do Evakien Edwan. Ele explode todo o prédio e o edifício inteiro se reduz a cinzas. Wayne acha que esse é um poder e tanto, mas é inútil se ele não puder atingi-lo. Wayne usa suas ondas de choque espirituais e o derruba, mas então ele vê as pessoas, se aproxima, usa todo o seu poder e cria uma enorme bola roxa de poder,
e pensa que Wayne não será capaz de lutar para proteger seus amigos. Wayne diz que ele realmente é um monstro, pois não se importa em matar seu próprio povo. Wayne entra em contato com Kajun usando sua telepatia e diz a ela para proteger as pessoas, pois agora ele vai levar a coisa a sério. Wayne usa sua técnica mais forte, chamada Ultimate Spirit Flame, e também infunde sua Black Flame nela, criando um feitiço mais poderoso, e os dois disparam seus feitiços um contra o outro, o que cria uma enorme explosão. Mas o ataque de Wayne corta o feitiço e o queima até virar bolas no chão. Wayne desce e diz que vai exorcizá-lo agora. Ao usar seu feitiço de purificação, ele vê sua memória, como seus pais foram mortos por um ladrão quando ele era jovem. Por sorte, patrocinado por alguém, ele se torna um estudioso e também conhece o amor de sua vida. Mas essa felicidade vai embora em um instante. Seu amor foi roubado por um nobre. Por ter um status inferior, ele não pôde fazer nada para protegê-la. Seu talento o ajudou quando escreveu a tese revolucionária sobre magia, que também foi roubada por um nobre de todas as suas conquistas. O que o mudou? Ele diz que criará um mundo onde a igualdade é justificada. Depois de ver tudo sobre sua vida passada, ele lhe diz que sua memória mostra que ele não é uma pessoa ruim e pergunta se ele quer se juntar a ele. O Orochimaru fica surpreso ao ouvir isso. Wayne lhe diz que realizará seu sonho, pois tem um conhecimento incrível de magia. Por que não usar esse conhecimento para o bem dele? Orochimaru começa a chorar quando os dois apertam as mãos e ele lhe diz que jura tudo a ele. Wayne lhe diz que está ansioso para trabalhar com ele. Kijin fica feliz ao vê-los. Nem todos foram resgatados. Eles destruíram o castelo. Todos os seus membros foram presos e enviados para a prisão de Austerra. Eles também queimaram toda a droga amplificadora que fabricaram e também curaram Sophie com Genbu, que é um curandeiro excepcional. Sophie ficará bem em breve. Todas as pessoas resgatadas foram enviadas de volta para suas respectivas casas. Todos agradecem a Wayne por tê-los ajudado. Wayne se sente tímido e acha que essa foi uma experiência nova para ele, pois costumava salvar pessoas apenas em segredo. A notícia foi publicada no Jornal Nacional, e Kijin diz a Wayne que sua reputação finalmente parece estar crescendo agora. Wayne fica feliz em ouvir isso. Kijin pergunta a ele sobre a carta que ele lhe contou. É uma carta enviada pelo pai de Sophie. Ele o está convidando para ir à sua mansão. Kijin fica feliz ao ouvir isso, pois diz que, se não fosse por Wayne, Sophie teria morrido. Wayne diz a ela que não fez muita coisa, apenas ajudou um único amigo. Kijin lhe diz que ele é realmente um grande homem. Wayne acha que as coisas serão ótimas, tendo um dos 7 nobres em dívida com ele, e isso também pode ajudar seu território fraco. No dia seguinte, ele vai à mansão deles e é escoltado até seu quarto, mas eles são feitos. Wayne lhe agradece pelo convite, e ele fica muito grato. O pai de Sophie lhe diz que ele é quem deve ser grato, pois salvou sua filha. Eles se sentam e Nadia oferece chá a Wayne. O pai de Sophie diz que vamos direto ao ponto e pede a Wayne que se case com sua filha Sophie. Wayne fica chocado ao ouvir isso e cospe seu chá nele. Ele limpa o chá e Wayne fica muito envergonhado e pede desculpas a ele. Foi um choque muito grande para ele. Ele lhe diz que não há problema, pois você salvou minha filha dos Kitapers. Caso contrário, tudo não teria terminado bem. Sua filha teria morrido e o reino teria que sofrer. Em seguida, ele perguntou novamente a Wayne, sorrindo, você quer se casar com minha filha? Wayne lhe perguntou, a Sophie sabe disso? Ele lhe diz, claro que não. Wayne lhe disse que seria ótimo não tomar uma decisão dessa sem antes pedir a opinião dela. Portanto, ele educadamente recusou a oferta. Afinal de contas, Sophie é muito importante para Wayne. O pai de Sophie diz que ela é importante e amiga, e agora ele diz que está mais relutante em casá-la com Wayne. Wayne não gostou do fato de o pai de Sophie ter dito a ele que ela seria uma ótima esposa. Ela é muito bonita e jovem, é muito corajosa e também tem um lado adorável. Ela é muito gentil e respeita todos os tipos de pessoas, independentemente de seu status. Ele perguntou a Wayne se ele havia mudado de ideia. Wayne lhe disse que sua resposta ainda é não. Ele diz que vamos deixar esse assunto para a próxima vez. Wayne acha que haverá uma próxima vez também. O pai de Sophie lhe diz que, se ele não pode se juntar às suas famílias, há mais alguma coisa que ele possa fazer para pagar por sua bondade? O pai de Sophie diz que entregará uma parte do território deles para a família Granado. Wayne definitivamente gosta dessa ideia. Wayne acha que isso seria uma grande ajuda e que ele tirará o máximo proveito disso. Wayne lhe diz que é uma parte específica de um território que ele gostaria de ter. Ele diz, sou todo ouvidos. Diga-me. Wayne diz que gostaria de ficar com as terras de Colbert Village, que fica perto do território de Granado. Surf Father lhe diz, mas essa área é pouco desenvolvida, então Wayne está atrás dos depósitos minerais dessa terra. Wayne diz que não. É verdade que se trata de uma região rica em minerais,
Mas o que realmente chamou sua atenção foi a terra em si. Essa terra tem tudo e recursos que faltam em sua terra. O pai de Sophie lhe diz que a terra é muito difícil de desenvolver. Você sabe disso, não sabe? Wayne diz que sim, é claro. Ele diz que está bem, que vai transferir a aldeia de Colbup e também seus arredores para a família Grenade. Wayne lhe agradece. O pai de Sophie diz que ele é quem deveria agradecê-lo por salvar sua filha. Wayne pergunta a ele se ele pode com Sophie agora? O pai dela diz que não se importa. Ele diz à sua empregada para lhe mostrar o caminho para o quarto de Sophie. O pai de Sophie diz que ele é igual ao pai, que pode ser alguém que vai liderar nossa nação algum dia. Sophie está deitada em sua cama e não consegue parar de pensar no momento em que Wayne a salvou. Será que Wayne passou por tantos perigos para salvá-la? Afinal, Sophie acha que ele pensa nela como uma amiga ou como algo mais. Ela não consegue parar de pensar nele e de tirar conclusões precipitadas. Ela sai da cama para fazer exercícios e se concentrar em brandir a espada. Então, talvez ela consiga esquecer o assunto. Ela abre a porta de seu quarto. Wayne está do lado de fora de seu quarto. Ela fica chocada ao vê-lo. Ele a cumprimenta e pede desculpas por ter vindo vê-la sem avisar. Ela fica feliz ao pensar que Wayne veio vê-la. Wayne diz que ela não estava bem quando ele a salvou, por isso estava preocupado com ela. Ela começa a corar ao ouvir isso. De repente, se lembra de que está de camisola e rapidamente fecha a porta para Wayne. Ela pede desculpas, mas não está se sentindo bem. Wayne lhe diz que está tudo bem, que não tenha pressa e espera que ela se recupere rapidamente. Surfa em seu quarto pensando que tinha feito besteira. Como ela pôde tratá-lo daquela maneira? Afinal de contas, ele salvou sua vida. Wayne acha que ela a evitou, pois ele acha que foi a escolha certa recusar o pedido de casamento. Sophie teria ficado magoada se ele tivesse aceitado a proposta. Agora Wayne pensa na terra que recebeu de Lord Norbert e que fará um bom uso. Ele volta para a capital em sua casa de campo, onde Kijin o recebe. Wayne lhe diz que gostaria de retornar ao território de Granado imediatamente. Eles entram em uma sala. Wayne usa seu jutsu de teleporte e retorna ao território deles instantaneamente. Wayne lhe pergunta quando ele voltou da capital. Ele lhe diz que chegou há pouco tempo. Ele lhe pergunta se Rikugou está no escritório. Ela lhe diz que ele está. Wayne entra no escritório. Rikugou está lá e pergunta a Wayne o que ele pode fazer por ele. Wayne lhe diz que obteve um novo território. Por isso, achou que deveria voltar para lhe contar. Rikugou acha isso ótimo. Agora o poder espiritual de Wayne voltou a ser o que era antes e ele pode usar todos os 12 generais celestiais de uma só vez para fazer alguns desenvolvimentos rápidos em seu território. Rikugou acha que é uma ótima ideia. Agora Wayne convoca todos os 12 Avenli Generals e lhes dá instruções. Agora Wayne tem poder espiritual suficiente para manter todos eles e diz a eles que agora esperam ser convocados o tempo todo. Um deles ataca Wayne por trás de outro general, que vem e interrompe o ataque. Ele diz para não desrespeitar Wayne-sama. Seu nome é Toda e ele é uma criança problemática entre os 12 generais. Wayne lhe diz que lutará com ele na próxima vez e que, por enquanto, basta fazer o trabalho que ele lhe der. Se ele não lhe der ouvidos, Wayne sempre poderá cancelar sua convocação. Eles ficam felizes, pois se sentem como nos velhos tempos. Wayne lhes dá ordens e diz que eles vão fazer grandes melhorias no território. Todos ficam animados e dizem que seguirão as ordens de Wayne. Wayne conta a eles o motivo pelo qual o granito do território é chamado de território fraco e pequeno em toda a Austera, porque sua população, forças armadas e economia estão abaixo do normal. Wayne quer melhorar nessas áreas primeiro. Kijin dará apoio a Wayne na academia. Rikugou administrará o território. Taimo se encarregará das tarefas domésticas e da administração da vila. Tenku coletará informações sobre os assuntos listados por Wayne. Kouchin se tornará um instrutor e aprimorará suas habilidades de soldado. Seiryu e Tenku estabelecerão e gerenciarão uma nova empresa comercial. Genbu abrirá um hospital temporário e tratará os feridos na igreja, o que deixará esses quatro, Suzaku, Jian e Toda. Bayaka ficará encarregado de desenvolver o novo território. Jian pergunta a Wayne o que eles devem fazer para desenvolver o novo território. Eles não têm ideia de como fazer isso. Wayne lhe diz que eles só precisam se dar bem com os habitantes locais. Simples assim. O povo de Killbot Village não gosta do fato de Wayne ser seu senhor. Portanto, os quatro devem se dar bem com os habitantes locais para ganhar a confiança deles. Essa é a ideia de Wayne. Jian adora a ideia e fica entusiasmado. Seiryu diz que, se o plano der certo, sua empresa será útil. Wayne diz que isso é verdade. Foi por isso que ele pediu a ela que criasse uma. Toda diz a Wayne que ele pode ser selvagem,
Naturalmente, Wayne terá que lutar com ele. Wayne lhe diz que é por isso que Bayako e Suzaku estão com ele para evitar que isso aconteça. Jian pergunta a Wayne por que ele a colocou junto com eles. Wayne dá um tapinha na cabeça dela e diz que ela é bonita e inocente e que as pessoas gostam dela facilmente. Ela fica feliz e diz a Wayne que ele a conhece muito bem. Todos os Shikigamis começam a rir, o que significa que ela é como uma criança. Wayne diz a todos que contará com eles, enquanto todos se curvam diante dele e lhe dizem o que ele deseja. No dia seguinte, na escola, todos parecem saber sobre Wayne, pois foi ele quem salvou Sophie. Mas Wayne acha desconfortável o fato de os alunos ficarem olhando para ele. Kijin pergunta se ela deveria ir e nocautear todo mundo. Wayne diz a ela que não há necessidade de fazer isso. Ele entra na sala de aula, vê Sophie e pergunta se ela está se sentindo bem. Ela diz a ele que está se sentindo melhor agora. Sophie se desculpou com Wayne por ter fechado a porta quando ele foi visitá-la. Wayne lhe diz que não há problema, pois ela não estava se sentindo bem. Sophie acha que ele é uma pessoa muito gentil, pois eles são amigos, então é natural. E ela começa a corar. Então os professores entram na sala e pedem para todos se acalmarem. Seu nome é Corrin, e ele será o professor de magia da turma. Antes de começar a aula, ele diz que os alunos que não sabem usar magia, e que usam qualquer jutsu, não devem atrapalhar sua tarefa de educar outros alunos talentosos. Wayne diz que está praticamente chamando-os para sair. Kijin fica furioso. Sophie diz ao professor que é falta de educação fazer uma pergunta como essa a um aluno. Ele lhe disse que estava apenas falando a verdade, pois essa academia foi criada para aqueles que têm muita mana. Eles não têm. Seu lugar não é aqui. O professor diz a eles que vai começar a aula, pois estão apenas perdendo tempo. Wayne acha que essa será uma aula problemática. O professor diz aos alunos que os feitiços são classificados em ordem do 1º ao 7º grau. No momento, os alunos só podem usar magia de baixa classificação, da 4ª a 7ª, mas, a partir de agora, ele ensinará aos alunos magia de alto nível, do 3º ao 1º nível. A única pessoa capaz de usar a maioria dos feitiços de 1º nível é o diretor, Rola Vista. Os professores lhes dizem que aprender os feitiços de 1º grau pode ser difícil, mas ele gostaria que todos fossem capazes de usar os feitiços de 3º grau de Alice, que são considerados de alto grau. Embora existam alguns alunos que não conseguem nem usar magia de baixa classificação, como Wayne e Kijin, ele diz aos alunos para colocarem a mão na bola de cristal para obter a avaliação de mana e quais feitiços são mais adequados para a mana deles. Entra um aluno com atributo de água, que é adequado para feitiços de assistência devido à sua baixa quantidade de mana. Outra aluna chega e a mesma coisa acontece com ela, mas ela tem o atributo leve. O professor lhe diz que a qualidade dos alunos deste ano não é muito boa. Sophie se apresenta. O professor diz que é por isso que um idiota sem mana conseguiu ficar em 1º lugar. Sophie fica furiosa e diz a Corrin Sensei que Wayne é muito mais poderoso do que ele e ela. Ele fica irritado ao ouvir isso. Então Sophie toca os cristais e eles começam a brilhar intensamente. Todos ficam surpresos ao ver isso, pois ela é a melhor até agora, diz Wayne, como ele esperava da Sophie. O professor fica chocado ao ver a mana da Sophie e lhe diz que ela tem um talento incrível em magia. Sophie agradece e diz a ele que conseguiu produzir tanta mana, graças a Wayne, porque ele identificou o que estava errado e o consertou imediatamente. O professor não gostou nada disso e disse como ele poderia consertá-lo, já que não tem mana, e chama a próxima aluna, que é Kijin. E ela se apresenta. Ela pergunta telepaticamente a Wayne quanta mana deve ser colocada no cristal. Wayne lhe pergunta se ela tem mana. Ela lhe diz que sim, que tem uma boa quantidade. Ele diz a ela para derramar o máximo que puder sem ultrapassar a Sophie. O professor diz a ela o que há de errado. Você não pode fazer isso. Então Kijin despeja sua mana no cristal, e ele começa a brilhar com a mesma cor da Sophie. Todos acham que ela está no mesmo nível da Sophie, talvez até melhor. Sophie fica feliz em ver isso, pois era de se esperar de Kijin. O professor fica surpreso ao ver isso e chama o próximo aluno, que é o Wayne. O professor acha que é a sua vez, a última, e a razão pela qual ele está fazendo isso é para expor Wayne aqui mesmo, o quanto ele é inútil. Por outro lado, Wayne está pensando no que deve fazer, já que não tem mana. E ele também está curioso para saber o que aconteceria se ele despejasse poder espiritual nesse cristal mágico. Ele derrama o poder espiritual e nada acontece com o cristal. Então, de repente, o aluno percebe que a cor do cristal está mudando para preto. O professor fica surpreso ao ver isso. Vendo o efeito, Wayne despeja mais poder espiritual no cristal, e ela fica preta e se quebra em pedaços. Wayne,
professor, e todos os alunos ficam surpresos ao ver isso. O professor pergunta ao Wayne o que ele está fazendo. Wayne se desculpa e diz que os cristais mágicos são muito frágeis. O professor fica ainda mais irritado, pois os cristais são usados na academia há décadas. Ninguém nunca conseguiu quebrá-los usando sua mana. O professor lhe diz para se acalmar, pois ele vai receber outro cristal. Todos os alunos o cercam e dizem a Wayne que o Anil Jutsu é incrível. Eles ficam felizes ao ver seu professor rude ficar surpreso. Ao ver isso, Sophie fica feliz porque ele começou a se misturar com eles. Essa aluna é a próxima e acha que Wayne deixou Corrin Sensei furioso, o que será problemático para ela. Corrin traz o novo cristal e pede a Henry que teste sua mana. Ela coloca a mão dele sobre o cristal e ele não brilha. O professor lhe pergunta se isso é tudo que ela pode fazer. Em todos os seus anos de ensino aqui, essa é a primeira vez que ele vê um amor tão desesperado. Ele diz a ela para não derrubar os outros alunos e volta para seu assento. Wayne, vendo tudo isso, pensa que ela deve ter outros talentos que a ajudaram a passar nos exames de admissão, o que significa que ela é realmente excelente em outras áreas, exceto na magia. O professor diz aos alunos que a próxima aula será de treinamento prático e diz a eles para se dividirem em grupos de 2 e que terão de encontrar o objetivo no meio da floresta na próxima semana, e eles podem começar a procurar seus parceiros agora. Todos se reúnem em torno de Safi para convidá-la para ser sua parceira. Ela acha que agora não pode pedir a Wayne para ser seu parceiro com todos ao seu redor. Kijin pergunta a Wayne o que eles vão fazer para formar um par. Wayne lhe diz que alguém chamou sua atenção e diz a Kijin que é Henry. Ela sai silenciosamente da sala de aula e Wayne acha que agora será uma boa chance para ele falar com ela. Ela vai para o refeitório e está pensando em como ninguém quer fazer par com ela. Wayne vem por trás e pergunta se pode se sentar com ela. Ela lhe diz que não se importa e se senta ao lado dela. Ela lhe perguntou o que ele queria. Wayne lhe diz que só precisa conversar com ela, pois ambos estão nas mesmas circunstâncias. Ela lhe diz que eles não são nada parecidos, pois ele tem o Anil Jutsu. Ele lhe diz isso porque queria conversar com ela. Ela não tem muita mana, mas conseguiu passar no exame de admissão, que ela foi admitida aqui por causa de seu talento. Ela disse a Wayne que sabe muito sobre magia, o que a ajudou a entrar na academia. Wayne perguntou a ela, já que ela sabe muito, há algo em que você seja especialmente boa? Ela lhe disse que gosta de fazer ferramentas mágicas, que é louca por elas. Ela se inscreveu nessa academia para aperfeiçoar suas habilidades na fabricação de ferramentas mágicas, mas é muito mais difícil do que ela pensava. Ela diz a Wayne que se ela fosse um pouco mais forte, não teria tanta dificuldade. Nesse caso, Wayne lhe pergunta se ela está livre depois da escola para ir à sua mansão, e eles podem fazer um treinamento especial na próxima semana. Wayne lhe diz que, se ela não tem muita mana, deve inventar sua própria magia pessoal. Ela pergunta se isso é possível e Wayne lhe diz que é claro, pois ela tem muito conhecimento sobre magia. Ela agradece a Wayne e lhe diz que fará o melhor que puder. Depois da escola, ela vai à mansão e mostra a Wayne o que pode fazer. Wayne lhe pergunta se ela pode usar magia sem entoar cânticos. Ela lhe diz que sim, pois fez isso o tempo todo enquanto fabricava ferramentas mágicas. Wayne acha que a emissão de cânticos é muito difícil, pois requer uma certa quantidade de magia e de mana. Mesmo em Alcira, não há muitos magos que possam usar magia sem entoar cânticos. Wayne pediu a ela que disparasse um feitiço da maneira que ele pedisse. Ela lhe perguntou qual seria essa forma. Ele lhe disse para lançar o feitiço usando menos mana do que o normal. Ela lhe perguntou se isso não enfraqueceria o feitiço. Wayne lhe diz que estão testando vamos dar uma chance a Trai. Veja, o Trai está colocando menos mana no feitiço e cria uma enorme bola de água que destrói o alvo. Henry fica chocado ao ver isso e pergunta a Wayne o que acabou de acontecer. Ele lhe diz que usar menos mana fez com que você usasse o feitiço de forma eficaz. Henry pede a Wayne que lhe conte mais detalhes. Wayne lhe diz que todos neste mundo só pensam em lançar o mesmo feitiço da mesma maneira. Embora às vezes encurtem ou omitam a chance, mas sempre usam o mesmo processo, o que também vale para Henry, mas depois que ela mudou o método, conseguiu lançar feitiços poderosos, apesar de ter pouca reserva de mana. Henry fica surpreso ao saber disso, pois ele desenvolveu um excelente controle de mana ao criar ferramentas mágicas, por isso Wayne achava que ela seria capaz de fazer isso. Henry diz a Wayne que isso é realmente incrível, pois ela nunca teria imaginado isso por conta própria. Além disso, essa ideia vai abalar o conceito de magia do mundo inteiro. Wayne lhe diz que talvez seja porque ele não tem mana e é um exorcista. Wayne pergunta se ela acha que agora as pessoas a tratarão com mais gentileza. Sophie fica muito feliz, e agora poderá se virar na academia graças a Wayne. Além disso, essa é a primeira vez que alguém a elogia na academia,
e ela fica muito feliz. Wayne pergunta se ela gostaria de fazer dupla com ele. Ela não se importa, mas o deixará mais lento. Wayne diz a ela para não se preocupar. Vamos nos sair bem nos exames e deixar o sensei correm sem palavras. Henry começa a rir e diz que Wayne é realmente incrível e diz que adoraria fazer dupla com ele, se ele não se importar. Wayne diz que é claro e eles apertam as mãos. Uma semana depois, chega a semana de treinamento e todos estão reunidos do lado de fora com seus parceiros. O professor lhes diz que o exame começará aqui e que eles precisam coletar esses cristais da floresta e trazê-los de volta com eles. E aqueles que não voltarem até o pôr do sol serão reprovados no exame. Eles podem esperar monstros e armadilhas no caminho para lá, portanto, os alunos devem avançar com o máximo de cautela. Em seguida, o professor vê uma dupla interessante, que é a do Henry e a do Wayne. Ele diz a eles que irão primeiro e que devem escalar as montanhas sem atrapalhar o caminho. Wayne diz que fará o melhor que puder e segue em frente. Wayne diz a Henry para seguir no ritmo dela, pois ele o acompanhará. Assim que o professor diz para começar, Henry canaliza sua mana e usa magia de aceleração e avança rapidamente com chamas azuis cobrindo-a. Todos ficam chocados ao ver isso, especialmente o sensei Corre. Keijin acha que isso era de se esperar da Sophie do Wayne e também fica surpreso ao ver isso, já que Henry não conseguia nem usar magia da última vez, e acha que Wayne é realmente incrível em ajudar outras pessoas a crescer. O sensei Corrin fica irritado e não entende o que eles fizeram. O professor diz aos alunos para não entrarem na barreira que está no caminho da montanha. Há um monstro lá que vocês não podem derrotar como estão agora, e podem até perder suas vidas. Sophie não consegue acreditar no que acabou de ouvir, fica brava com o professor e pergunta por que ele não disse isso antes, quando Wayne e Henry ainda estavam aqui. O professor lhe diz que esqueceu. Sophie diz a ele que não se pode esquecer algo importante como isso. Ele diz a ela que isso é verdade e que os avisará com antecedência na próxima vez, se é que haverá uma próxima vez. Ele diz para não se preocuparem, pois eles são dois fracassados e tem certeza de que desistirão antes de chegar à barreira. Sophie não conseguia acreditar que uma pessoa tão ruim pudesse ser professora em Alcera. Ela espera que Wayne e Henry fiquem bem. Kajun não disse nada. A cena muda para os dois correndo na floresta. Wayne diz a Henry que ele está indo muito bem. Henry fica feliz porque valeu a pena escrever magia em seus sapatos. Henry escreveu círculos mágicos em seus tênis escolares e os transformou em ferramentas mágicas. Além disso, ao usar o aprimoramento físico em si mesmo, eles podem atingir suas altas velocidades com facilidade. E também se certificou de obter permissão do diretor para alterar seus calçados, para que não pudessem acusá-lo de trapaça. Wayne diz a Henry para ter cuidado, pois o verdadeiro teste está apenas começando. De repente, Henry diz a Wayne para parar. Wayne lhe pergunta o que aconteceu. Ele pega uma pedra e a joga no chão, e lá estava uma armadilha mágica para eles. Eles ficam felizes por não terem caído nessa armadilha. Wayne agradece a Henry por tê-lo salvado. Wayne começa a pensar que essas são as armadilhas mencionadas por seu professor. Foi difícil para Wayne percebê-las. Henry está feliz por ter ajudado Wayne. Henry diz a Wayne que, se ele não tivesse lhe contado, você provavelmente teria encontrado uma maneira de lidar com isso. Wayne lhe diz que isso não é verdade. Eles dizem que, como todas as armadilhas estão escondidas, eles devem ir um pouco mais devagar e seguir em frente. E assim eles superaram as armadilhas e também lutaram contra os monstros. Depois de tudo isso, conseguimos chegar ao topo da montanha e capturar a barreira mágica, de acordo com Wayne, pois Kijin lhe disse que há uma barreira com um monstro poderoso dentro dela. Eles fingiram ter esquecido e lamentaram o fato com os outros alunos depois que saíram. Henry diz que eles deveriam pegar um desvio. Wayne lhe diz que não, pois esse é o caminho mais curto. Henry fica atônito e lhe diz que isso pode ser problemático até para ele. Como essa é supostamente uma daquelas armadilhas que eles precisam evitar. Wayne lhe diz que vai dar tudo certo, então confie nele. Wayne entra na barreira mágica. Henry vem correndo atrás dele. Os dois entram na barreira. Henry diz a Wayne que a entrada não existe mais. Eles não podem voltar. Wayne lhe diz que a entrada e a saída são diferentes aqui. Tree abriu os olhos. Henry não conseguia acreditar no que estava vendo. A árvore se transformou em um monstro realmente grande e agressivo. Wayne diz que parece ser um Treant, que é mais fraco do que a quimera com a qual ele lutou antes do exame de admissão. Henry está muito assustado, pensando que eles terão de derrotar esse monstro para chegar à saída. Wayne diz a Henry que ele já ajudou muito, portanto, leve-o até ele enquanto saca sua espada. A árvore ataca Wayne, que usa o fogo das sombras para queimar suas raízes e salta no ar, dizendo que uma simples árvore não tem chance diante dele, e corta a árvore em duas. Depois disso, ele vai até Henry e lhe diz: vamos sair daqui. Henry Coulson acreditou no que tinha acabado de ver, e,
Finalmente, eles encontram o cristal. Os dois ficam felizes por terem sido os primeiros a chegar. Wayne pega o cristal, e os dois não conseguiam parar de sorrir. Wayne e Henry saem da floresta. O professor fica surpreso ao ver que são esses dois. Eles dizem ao Corny Sensei que trouxeram o cristal, o que significa que passaram no treinamento prático. O professor diz que eles devem ter trapaceado, pois podem ter sido os primeiros a começar, mas ainda assim foi muito rápido. Corny fica irritado porque eles conseguem evitar a barreira depois que ele a manteve escondida deles. Wayne lhe diz que eles tomaram o caminho mais curto e derrotaram a árvore. O professor não acreditou no que acabou de ouvir. Não há como eles derrotarem a Treant. Henry diz que será impossível para ele, mas não para Wayne, pois ele derrotou a Treant com um único golpe. O professor acha isso ridículo, pois um fracassado como ele não pode fazer isso. Wayne lhe diz que, quando eles voltarem com o cristal, ele terá provas suficientes. O professor diz que tem certeza de que eles trapacearam de alguma forma. Wayne não gosta nada disso, pois sempre é acusado de trapaça pelos mágicos. Wayne diz a Corrin que, se ele duvida tanto deles, por que não confirma por si mesmo? Corrin não gostou nem um pouco disso, e Wayne lhe disse que poderia atacá-lo quando quisesse. Se ele vencer, Corrin terá que corrigir sua atitude arrogante como professor. Henry diz a Wayne que ele não pode fazer isso. Corrin fica furioso e diz a Wayne que corrigirá sua atitude rebelde. Professor, ele mostrará a Wayne como é a verdadeira magia, lançará um feitiço e o disparará em direção a eles. Henry não entende como Wayne vai se esquivar do ataque. Henry diz a Corrin que isso está indo longe demais. Corrin lhe diz que a culpa é de Wayne, que se opôs a ele e se conteve o suficiente para não matá-lo. Como ele pode se livrar dos ferimentos sofridos durante o treinamento prático? Wayne diz que não precisa se preocupar, pois não está ferido, e usa seu feitiço chamado Beam of Severance. E agora Corrin não pode se mover. Wayne lhe diz que ele acabou de usar um Anijutsu que ele desprezava. Corrin não gostou disso. Wayne lhe diz para relaxar, pois ele também vai se conter. Rolo chega e diz a Wayne para parar, pois já é o suficiente. Wayne se afasta. Rolo diz que está assistindo ao treinamento prático deste ano desde o início. Corrin fica assustado e pergunta ao diretor o que ele está fazendo aqui. Rolo diz que alguns dos alunos da turma de espadas relataram seu mau comportamento. Então, ele decidiu assistir ao treinamento prático e diz a Corrin que ele está demitido. Ele diz a Paolo que foi um mal-entendido. Paolo lhe diz: o que seria isso? Você não acabou de omitir informações para tentar colocar esses dois alunos em apuros? E diz a ele para parar com as desculpas, pois ele o questionará sobre tudo quando o treinamento terminar. Corrin diz a Wayne que a culpa é toda dele. Wayne lhe diz que ele acabou de colher o que plantou. Corrin o manda calar a boca, pois ele já está demitido e levará Wayne com ele, e dispara um feitiço contra ele. Parece que ele ainda não entende a diferença entre seus poderes e usa um feitiço flamejante que cancela a magia de Corrin. Ele fica chocado ao ver isso e Wayne lhe diz: você entende agora? Depois disso, a cena muda para Kijin e Sophie voltando depois de pegar o cristal. Sophie agradece a Kijin por ter se unido a ela. Kijin diz que ela deveria agradecê-la também, pois ela se divertiu graças a Sophie. Ela fica feliz ao ouvir isso. Kijin pergunta a Sophie por que ela a escolheu para formar uma dupla, já que todos na classe a admiram tanto. Sophie começa a rir e diz a Kijin que queria conhecê-la melhor e que, depois de se aproximar dela, poderia consultá-la sobre Wayne também. Kijin fica feliz ao agradecer a sua Sophie. Dizem que não viram a barreira de que o Sensei Corrin falou. Aterrorizante. Kijin, sorrindo, diz que quem sabe. Eles saem da floresta e Wayne os cumprimenta. Sophie diz que vocês realmente conseguiram voltar antes deles, e pergunta a Wayne onde está o Sensei Corrin. Wayne lhe diz que ele está ali. Ela vai até ele para informar que eles voltaram. Ela o chama, mas ele não está em seus sentidos. Sophie pergunta o que aconteceu com Corrin Sensei. Wayne lhe diz que o diretor apareceu e o demitiu. Sophie fica chocada ao ouvir isso, e, no final do dia, Corrin havia deixado a Alcira Magic Academy. Wayne está em sua carruagem com Kijin. Ela lhe diz que o treinamento prático acabou sendo uma ótima oportunidade, pois ele se tornou amigo de Henry e também se livrou daquele professor horrível. Wayne diz a ela que está feliz, pois os alunos da classe parecem reconhecer Henry agora, e também que ela e Sophie ficaram mais próximas uma da outra, e que estão planejando jantar juntas. Tenmo diz a Wayne que eles estão prestes a chegar a Colbert Village, a nova adição ao território deles. Wayne espera que esses caras tenham se dado bem com os moradores. Wayne chega à aldeia. O chefe da aldeia, chamado Ian, vem lhe dar as boas-vindas. Wayne lhe diz muito obrigado, e pergunta se seus servos estão fazendo um bom trabalho, e ele lhe diz que sim.
Claro que estão. Wayne avalia pela reação do chefe que eles estão se saindo melhor do que ele esperava. O chefe lhe diz que lhe mostrará o caminho para seus empregados e eles começam a caminhar. Wayne fica surpreso ao ver que eles têm uma mansão tão luxuosa aqui. O chefe diz a Wayne que Toad e outros são seus grandes benfeitores e que é natural que eles tenham isso em troca. Wayne agora está mais curioso. Eles sobem as escadas e veem Toad sentado no sofá como um rei. Wayne pergunta a ele: por que ele está tão poderoso hoje? Ele diz que é por causa de sua popularidade. É claro. Suzaku diz a Wayne que é porque, desde que chegaram aqui, ele tem caçado constantemente os monstros da aldeia. Como as pessoas daqui estão sofrendo com ataques de monstros há muito tempo, elas veem Toad como seu salvador. Como eles se deram bem com as pessoas, como Wayne pediu, mas isso entrou completamente na cabeça de Toad, e ele os ouve ainda menos do que antes. Jian fica furioso e pede a Wayne que faça algo contra ele. Wayne diz que fará algo. Wayne prevê algo um pouco diferente disso, mas o resultado é muito bom. E se eles o adorarem, isso significa que obedecerão de bom grado às nossas ordens quando as dermos. E se eles quiserem que Toad os ouça, há uma maneira rápida e fácil de fazer com que ele o faça. Wayne diz a Toad porque eles não lutam. Toad assalta e ataca Wayne dizendo que fará isso. Quando Wayne bloqueia seu ataque, ele diz que está decidido. Os dois tais saem para a luta. Todos estão de pé na lateral, assistindo. Wayne diz a Toad que já faz algum tempo que eles não lutam. Toad estava esperando por esse momento. O dia em que ele mataria Wayne e vem por trás dele e dá um chute em Wayne, que voa no ar bloqueando o ataque. Mas Toad se aproximou dele e começou a socá-lo, mas não conseguiu acertar um golpe certeiro, o que faz com que Wayne mereça ser morto por Toad. Ele se afasta de Wayne e usa seu chute de chamas, achando que Wayne pode se defender facilmente dessa técnica, mas também usa seu olho do Rei Cobra, que impede Wayne de se mover e Wayne estava prestes a receber um golpe direto do ataque. Toad acha que a vitória agora é dele, mas Wayne aparece por trás dele e diz a Toad que ele poderia ter perdido se estivesse reencarnado e o soca no chão. Toad cai no rio. Wayne usa sua flecha de luz espiritual e acerta Toad com um golpe direto. Jian começa a aplaudir dizendo que sabia que Wayne venceria. Byakuya diz que Wayne está recuperando mais de sua antiga força a cada dia e Sunny também vai atrás deles. Wayne desce e diz a Toad que está claro que ele venceu. Toad fica furioso e diz que perdeu desta vez, mas que da próxima vez ele definitivamente o matará em sua luta e sai de Wayne pensando que ele é assim. Pelo menos isso deve fazer com que ele o ouça por um tempo. Jian abraça Wayne dizendo que fez um bom trabalho. Todos desceram e disseram a Wayne que era de se esperar que ele desenterrasse uma fonte sagrada no meio de sua luta com Toad. Suzaku pergunta a Wayne por que ele escolheu lutar aqui. Wayne diz que sim. Jian acha isso realmente incrível e fica animado. Tenmo e Kijin queriam escavar uma fonte termal nessa aldeia. Suzuka diz que é por isso que você estava investigando o solo ao redor com o Anil Jutsu. Se eles conseguissem encontrar uma fonte termal, poderiam criar vários destinos turísticos aqui, e pessoas de todo o país visitarão Koubut. E depois disso, eles começaram a desenvolver a vila de Koubut com resorts de águas termais, e eles podem expandi-lo pouco a pouco, de acordo com a quantidade de pessoas que chegam. Todos os moradores estão trabalhando duro por causa da confiança que o grupo de Toad construiu. Kijin diz a Wayne que os banhos serão concluídos hoje, mas Wayne está pensando profundamente em algo. Wayne diz a ela que é bom que eles estejam progredindo bem e diz a Kijin que tem alguns assuntos tribais, que estará de volta à noite e sai. E a cena muda para a mina de coberto, onde um homem estranho em um manto está fazendo um círculo de magia negra. Mas Wayne vem para salvar a aldeia de coberto e pergunta ao homem o que ele está fazendo aqui, mas ele não diz nada. Usa um feitiço de explosão de chamas e dispara em direção a Wayne. Ele se esquiva facilmente do fogo e vem por trás dele, nocauteando o cara em pouco tempo. Wayne acha que não conhece o cara e não sabe exatamente o que ele estava tentando libertar aqui. Wayne diz que pedirá a Tenku que investigue essa mina mais tarde e entregará esse cara aos cavaleiros da capital. Wayne volta e todos lhe dão as boas-vindas. Eles esperaram que ele voltasse depois de terminar o banho, pois queriam que ele fosse o primeiro a entrar nele. Wayne diz a eles que não precisavam fazer isso, e ela diz a ele que é claro que eles não usarão até que ele o faça primeiro. Kijin diz a Jian que isso é falta de educação. Wayne lhes diz que, por que não? Todos vocês deveriam entrar com ele. Todos ficam felizes e dizem, é claro. Os rapazes vão para o banheiro masculino e as moças vão para o banheiro delas. Mas Jian escorrega no chão. Kijin lhe diz que ela é imprudente como sempre. Kijin entra na banheira com elegância e Jian pula na banheira, espirrando toda a água em Kijin enquanto as meninas aproveitam o banho. Por outro lado,
Toad está deitado no telhado. Bayako lhe diz para ir tomar um banho com elas. Ele diz a elas que o deixem em paz. Elas dizem que ele ainda está torcendo pela derrota para Wayne. Kajun entra em contato com Wayne por telepatia e pergunta se a temperatura está boa para ele. E ele diz que sim. E também que ele mudou bastante. Wayne pergunta de que forma. E ela diz que ele se tornou uma pessoa mais gentil do que costumava ser em sua vida anterior. Wayne lhe diz que isso não é verdade, pois ele sempre foi uma pessoa gentil. Ela começa a pensar e diz: acho que sim. Ela diz que talvez você mesmo não tenha consciência disso, mas ela acha que, por meio da interação dele com Henry e Sophie, como eles são agora, ela tem certeza de que eles nunca o trairão, pelo contrário, caminharão ao lado dele. Que amigos incríveis ela acha que eles são. No dia seguinte, Kijin chega ao escritório com as más notícias. Wayne lhe pergunta o que aconteceu. Ela lhe diz que o mágico que ele pegou ontem faleceu. Wayne diz que isso é lamentável. Vamos verificar o corpo dele. Ele entra na cela para verificar o corpo e envia um mana bastante denso, o que significa que ele foi morto por um feitiço. Ele vê o brasão mágico em seu peito, pois o brasão tem um desenho que amplifica um contrato mágico. Parece que ele deveria ser ativado após um determinado período de tempo especificado pelo contrato, mas ele está totalmente ativado, o que significa que eles o calaram, pois ele era apenas um peão na organização deles. Isso incomoda Wayne, pois ele nunca conseguiu descobrir quem ele era. Ele diz a Kijin: vamos investigar a mina Colbert em seguida. Byako pergunta a Wayne: você pode ir com eles? Wayne diz que sim, claro. Eles entram na mina e Wayne os leva até o local onde o mago tentou dissipar o selo. Isso significa que deve haver algo selado dentro da mina, mas a questão é o que eles estavam planejando fazer com isso. Wayne diz: vamos romper o selo. Byako diz: isso não seria perigoso? Wayne diz que não pode fazer isso só de pensar, pois agora seus poderes são raros e ele pode lidar com praticamente qualquer coisa. Eles começaram a tentar dissipar o selo. Wayne acha que nenhuma magia é perfeita. Ela deve ter uma falha em algum lugar, então ele provavelmente pode neutralizá-la bombardeando-a com seu poder espiritual. Ele lança seu feitiço e quebra o selo, e se pergunta que tipo de monstro verá. A lava se espalha e a salamandra sai de lá. Bayako diz a Wayne para deixá-lo cuidar disso e avança. Wayne lhe diz que quer investigar a salamandra, portanto, certifique-se de não matá-la. A salamandra atira fogo nele. Wayne acha que é calor intenso, mas isso é inútil contra Bayako. Bayako usa seu feitiço e derruba facilmente a salamandra. Wayne fica feliz ao ver como Bayako é rápido, o que é de se esperar dos 12 generais celestiais. Bayako pergunta a Wayne se isso é suficiente. Wayne lhe diz que é perfeito. Wayne se aproxima para dar uma olhada na salamandra. De repente, a salamandra é cercada por fumaça e Wayne não consegue ver nada. E a salamandra se transforma em um bebê. Kijin e os outros o acham muito fofo. Quando Wayne tenta tocá-la, ela começa a falar e pede a Wayne que poupe sua vida. Wayne fica surpreso ao ver uma salamandra falante e não entende o significado disso. Salamander diz a Wayne que ele não é um monstro, mas um espírito. Wayne o pega e pergunta por que ele os atacou quando o libertaram. Ele diz que estava simplesmente confuso com toda a situação. Wayne diz que acredita que seu espírito lhe agradece. Kijin pergunta a Wayne se ele é mesmo o que Wayne diz que não se importa. De certa forma, ele é responsável, pois foi ele quem o libertou. Wayne diz ao espírito que gostaria de lhe fazer muitas perguntas. O espírito diz que, é claro, ele responderá. Resumindo todas as perguntas que Wayne faz ao espírito. Como ele é um espírito do fogo chamado Salamander e não se lembra de quem o selou, nem sabe o motivo, pois ele é um dos 4 espíritos que representam os elementos água, fogo, terra e vento. Wayne fica irritado porque o espírito não se lembra de todas as partes impotentes. Kijin fala do espírito: você não está mentindo? Wayne acha que não é esse o caso. Wayne pergunta: será que os outros espíritos também foram selados em algum lugar, assim como ele? O espírito diz que não tem ideia disso. Bayako diz: que lagarto inútil. Mas ele sabe onde estão os outros espíritos. Vei pergunta como ele sabe disso, já que todos eles representam seus próprios elementos e, portanto, só sabem da existência uns dos outros. Wayne diz a Kijin que, se eles forem ao encontro desses espíritos, talvez consigam entender por que foram selados e o que os mágicos estão planejando. Kijin adorou a ideia e, além disso, eles também têm um guia que os ajudará. Wayne diz ao espírito que, se ele os ajudar, ele assumirá a responsabilidade e cuidará dele. Wayne lhe diz que ele foi selado por muito tempo,
por isso queria se dar bem com ele. Wayne diz que você é livre para recusar se ele não gostar da ideia. A salamandra se anima e diz que então estará sob seus cuidados. Spirit diz a Wayne que 5 refeições por dia e um lugar tranquilo para dormir são essenciais para ele, enquanto lhe agradece. Depois disso, Wayne vai até a academia e conta tudo o que aconteceu para o diretor Rolo, e é por isso que Wayne vai tirar licença da escola por um tempo. Rolo Getcita diz que é uma história interessante, tão interessante que, se ele não fosse o diretor, se juntaria a ele. Wayne diz que não precisa segui-lo, e Rolo diz que estava brincando. Rolo pergunta a Wayne como ele tem se metido em muitos problemas ultimamente. Wayne diz que provavelmente nasceu sob uma estrela. Rolo começa a rir e diz que essa expressão combina perfeitamente com ele e que gostaria de ouvir sobre a sua aventura quando ele voltar. Wayne diz que vai lhe contar e se retira dali. Quando ele sai da sala do diretor, Sophie o cumprimenta e pergunta se ele tem algo a tratar com o diretor. Wayne lhe diz que sim, pois tirou uma licença da escola. Sophie pergunta o que aconteceu, já que ele está doente. Wayne diz que não, apenas teve alguns negócios e precisou fazer uma viagem para cuidar deles. Sophie lhe pergunta por quanto tempo ele ficará fora. Wayne diz que não está muito claro. Então Sophie pergunta a Wayne se ela pode ir com ele. Wayne fica surpreso ao ouvir isso, e Sophie lhe diz que queria retribuir, pois ele fez muito por ela. Wayne lhe diz que eu sei, mas ele não sabe por quanto tempo ficará fora. Se demorar muito, talvez ela tenha que negligenciar seus estudos por um bom tempo. Sophie diz que não se importa, pois acha que aprenderia mais estando perto dele do que em uma sala de aula. Então ele contará com ela e eles se cumprimentam. Os dois entram no escritório de Rolo e Wayne lhe diz que Sophie também gostaria de acompanhá-lo em sua viagem. Paula começa a sorrir e diz a Wayne que é uma grande pegadinha, mas Wayne lhe diz que não é bem assim. Eles saem de sua sala e Sophie começa a corar. Ela pergunta a Wayne que ele ainda não lhe disse para onde estão indo. Ele lhe diz que primeiro eles estão indo para a cidade portuária de Nereida. Wayne acha que é lá que o Great Warrior Spirit estaria e se pergunta como será. Kajun está esperando por Wayne do lado de fora da academia e vê Sophie. Wayne lhe diz que acabou trazendo Sophie também. Kajun diz, como Wayne quiser, e Sophie lhe diz que ela ficará sob seus cuidados. Kajun diz o mesmo. Então a salamandra aparece e diz que será responsável por guiá-los. Sophie fica chocada ao ver um monstro falante. Wayne começa a rir e diz a Sophie que ainda não contou a ela. Em seguida, a cena muda para o escritório de Wayne, onde ele mostra a salamandra Diane e Suzaku. Wayne conta a eles o motivo pelo qual os reuniu aqui, para que entrassem em contato com outros espíritos além do Fire One. Suzaku diz que essa prostituta não é a única que pode encontrá-los. Wayne lhe diz que há uma maneira de encontrá-los. Salamiter dispara algumas bolas de fogo e Wayne lhes diz que essas bolas de pelo contêm parte de seu poder. Portanto, eles devem ser capazes de guiá-los para onde estão os outros espíritos. Dian acha essas bolas de pelo realmente fascinantes. Wayne lhes diz que eles se dividirão e se dirigirão a um espírito diferente cada um. Kijin e Rin irão para a cidade portuária de Nauaida para encontrar o espírito da água. Suzaku e Dian usarão o espírito do fogo para encontrar o espírito da terra nas montanhas Sizona. Da mesma forma, Toda e Baco irão para Kual Fost para encontrar o espírito do vento. Turi fica irritado quando ele lhe diz que contará com ele. Biako pergunta a Wayne o que eles farão se os espíritos também estiverem selados como a salamandra. Wayne diz que então gostaria que eles desfizessem o selo, protegessem o espírito e o trouxessem de volta em segurança. Depois de designar o trabalho de cada um, todos saem. A cena muda de volta para a carruagem, onde Sophie finalmente entende que esse pequenino não é um monstro, mas um espírito. Sophie diz que ele se comportou tão bem e ainda assim foi selado, e ela está curiosa para saber por que ele foi selado. Wayne diz que ele parecia bem comportado, mas deve ter feito algo ruim para merecer tal tratamento. Salamander, isso não é verdade. Wayne diz que o espírito perdeu a memória e o atacou logo depois de ser libertado. Sophie diz a Wayne que não consegue imaginar que não seria assustador ser atacado por algo tão pequeno. Wayne começa a rir quando o espírito lhe diz que nunca mais o atacaria, então o perdoa. Wayne lhe diz que não o abandonará mesmo que ele tenha feito algo ruim, pois foi ele quem liberou seu selo. O espírito acha isso muito comovente e começa a chorar. Sophie começa a rir, vendo o espírito feliz, e também que Wayne é muito bom em lidar com crianças problemáticas. Sophie pensa no que Wayne disse sobre crianças problemáticas. A cena muda para Bianco e Tata andando a cavalo no meio do deserto. Quando Bianco espirra, ele pergunta se está resfriado, e ele diz que não, que alguém deve estar pensando nele. Ao ouvir isso, Tata fica irritada, pois estava ficando tarde para a equipe de Wayne. Então pararam em uma cidade para dormir em uma pousada. São necessários 4 dias para chegar a Nelhuda de carruagem e, para a sorte deles, há muitas pousadas no caminho, então eles podem viajar sem pressa. Sophie está muito feliz,
pois é a primeira vez que faz uma viagem com seus amigos e acha isso muito revigorante. Ela fica na defensiva e diz a Wayne que é como se ela quisesse fazer uma viagem com eles, pois fará o possível para ajudá-lo. Wayne diz que ela não precisa ser tão certinha, pois ele também está curtindo a viagem. Kijin diz que é mais animado ter a Sophie com eles e também que ela queria fazer uma refeição com ela há muito tempo. Sophie começa a sorrir e agradece às duas. De repente, um homem abre a porta em voz alta, senta-se na mesa ao lado da de Wayne e pede ao garçom que traga o seu prato de sempre. As duas pessoas começam a conversar, pois ele é o cara da prefeitura e se acha um figurão. Ele vê Sophie e Kijin, chama-as e diz a elas por que não largam aquele cara chato e vem comer com ele. Wayne não se importa nem um pouco com ele e continua comendo sua comida. Mas Kijin o olha com cara de morto e o cara fica assustado e pensa consigo mesmo, ele não pode perder, ele tem que confiar aqui. Ele se aproxima de Kijin e lhe diz o que está acontecendo com a atitude dela. Será que ela sabe quem ele é? Ele é o filho do prefeito daqui. Sophie lhe diz que, nesse caso, é ele quem deve corrigir sua atitude. Ele pergunta por que deveria. Sophie lhe mostra o brasão e pergunta se ele reconhece esse brasão. O cara sai correndo da pousada em um segundo. Sophie pergunta o que foi aquilo. Wayne lhe diz que esse tipo de coisa acontece com frequência aqui. 3 dias depois, eles chegam. Os Nawide e Wayne perguntam ao espírito onde ele sente a presença do espírito. Ele lhes diz que é por ali. Wayne lhes diz que vamos dar uma olhada. Eles chegam aqui e veem uma estátua. Salamander lhes diz que é a estátua de Salom, a deusa do mar. Wayne dá uma olhada e diz que ela está bem desgastada. Bem, foi uma longa viagem só para chegar até aqui e acho que poucos viriam até aqui só para orar aqui. Wayne pergunta a Salamandra se esse é o lugar onde o espírito da água está selado. Ele diz a Wayne que pode sentir levemente sua presença, mas acha que é por ali. Por ali fica o poço do mar. Não seria estranho que o espírito da água estivesse selado no fundo do mar, mas Wayne acha que a presença do espírito ainda é fraca, pois Wayne pode sentir que a estátua está coberta por uma fina camada de mana. Algum tipo de feitiço deve ter sido lançado sobre ela. Wayne usa seu Jutsu Places Hand na estátua e quebra a camada de mana, e a estátua começa a brilhar. E uma garota que parece ser o espírito da água aparece e diz a Wayne que é um prazer conhecê-lo. Wayne lhe pergunta quem é ela e onde eles estão. Ela lhe diz que é a deusa do Salão do Mar e que essa é uma dimensão especial onde eles podem manter suas verdadeiras formas. Wayne fica surpreso ao ver isso. Wayne diz que ela se parece com a estátua. Ela pergunta a Wayne se ele não acredita nele quando faz. Wayne lhe diz que deve falar formalmente com uma deusa. Ela diz que falar naturalmente é bom para ela. Wayne lhe pergunta por que ela apareceu na frente dele, já que ele não é uma pessoa religiosa. Ela lhe diz que acha divertido, pois é a primeira vez que vê um jovem como ele, misturado com uma alma de outro mundo, e usando o poder oposto à magia. Wayne acha que ela pode ver muito e lhe diz o que ela espera conseguir ao se mostrar para ele. Ela lhe diz que não é nada demais, pois só queria cumprimentá-lo. Ela diz a Wayne que ele está sobrecarregado com um dever enorme e que teme que eles tenham a chance de se encontrar novamente. O que lhe diz sobre o que ela está falando? Ela diz que não vai lhe contar isso, pois só os deuses podem saber. Wayne diz que não há como evitar. Então, como não tem ideia do que o espera, ele terá de fazer o melhor que puder. Ela lhe diz que ativou o feitiço lançado na estátua, o que o ajudará a encontrar o que ele procura. Wayne lhe agradece. Ele diz que, se não tivesse feito isso, teria apagado completamente o feitiço. Ela lhe diz que o tempo se esgotou e se despede dele. Wayne aparece na frente da estátua. Sophie pergunta o que há de errado. Ele não diz nada e diz que vamos experimentar. Ele usa o feitiço e cria uma passagem no fundo do mar que tem uma mansão no fundo do mar. Todos ficam surpresos ao ver isso. Sophie diz que se o feitiço fosse ativado pelo toque, ele já teria ficado famoso. Wayne diz a ela que usou seu Onijutsu para ativar o feitiço. Sophie acha o Onijutsu muito conveniente. Wayne diz a eles que parece um templo no fundo do mar. Salamander diz que pode sentir o espírito da água à frente deles. Eles seguem em frente. Wayne acha que finalmente vai encontrar o espírito da água e que ele poderá esclarecer alguns mistérios. Lá fora, de volta à estátua, um homem está lá e vê que realmente há um feitiço lançado na estátua e diz que ele deve se apressar e fazer seu trabalho. De volta ao Ted, Wayne encontra algo. Uma sereia acorrentada em um cristal. Salamander diz que ela é o espírito da água. Agora que eles encontraram o espírito, Wayne diz que vamos começar a liberar o selo. A salamandra diz que esse selo não pode ser quebrado de má vontade. Sophie diz a Wayne que ela também concorda, pois eles precisam da magia da primeira ordem para quebrar o selo. Wayne diz que, se for igual ao da salamandra,
deve ser fácil para ele. Kajun diz a Wayne para ter cuidado, pois eles não sabem que ela os atacará assim que for liberada. Wayne coloca a mão nas correntes e as quebra com facilidade instantaneamente, e ela cai nos braços de Wayne. Sophie não gostou nada disso e ficou com ciúmes. Salamander não consegue acreditar no que Varaki acabou de ver e pergunta a Wayne quem é ele. Wayne lhe diz que ele é apenas um exorcista comum. Kijin diz que ele é o exorcista mais forte. Wayne diz que está bem. Spirit acorda e pergunta a Wayne quem é ele. Salamander a cumprimenta e diz que ela foi liberada de seu selo, e esse cara o ajudou. Ela diz a Salamander que foi ele quem trouxe essas pessoas para cá. Aquele cara vem por trás e diz a eles que fizeram um bom trabalho, pois ele nunca imaginaria que vocês seriam tão gentis em liberar o selo para ele. Todos se preparam para atacar. Wayne diz a eles para se afastarem e deixarem isso com ele. O espírito pergunta a Salamandra se ele também o trouxe para cá. Ele diz que não. Ele diz a Undine para deixá-lo lidar com ele. Ela diz que está bem, pois acabou de ser libertada e suas memórias ainda estão um pouco confusas. Wayne acha que não o notou, pois esse cara é muito mais furtivo do que o outro mágico que apareceu em Culber. Wayne lhe pergunta quem é ele. Ele lhe diz que pode chamá-lo de vilão e que, se Wayne entregar o espírito, ele pelo menos poupará sua vida. Ele também vê o espírito do lagarto e diz a Wayne que, se ele lhe entregar esses dois espíritos, fingirá que nunca os conheceu. Wayne diz, permita-me fazer uma contraproposta. Wayne diz, fale-me sobre sua organização e vá embora. Ele diz a Wayne que talvez você não consiga perceber a diferença entre os poderes deles, então diz a Wayne que ele pode acabar morrendo se for muito arrogante, e diz a Wayne que não há como voltar atrás. Pega sua espada e avança em direção a Wayne. Spirit acha que Wayne pode se machucar, pois ele não parece ser forte. Salamander lhe diz que Wayne é mais forte do que ele, portanto, não se preocupe. Wayne bloqueia facilmente seus ataques com a espada. Ele fica surpreso e pergunta quem é ele, pois não tem mana e ainda assim pode usar magia. Wayne lhe diz que isso não é mágica, chama-se Anil Jutsu. Ele não entende Wayne. Wayne diz que tudo bem, deixe-lhe mostrar o poder do Anil Jutsu. O cara acha que também precisa levar a coisa um pouco a sério e cria 5 clones de si mesmo. Sophie fica chocada ao ver isso, pois ele fez isso sem um cântico e parece ser um mágico muito forte também. Wayne lhe diz que ele realmente acha que essa brincadeira de criança funcionaria com ele? Ele diz a Wayne, então lhe mostra que não funciona e avança em direção a Wayne e o ataca, mas bloqueia seu ataque com facilidade e vem por trás do verdadeiro e o corta, mas não era o verdadeiro. Kijin fica chocado ao ver que Wayne estava errado. Wayne lhe diz que ele é bastante desonesto, pois não estava errado quando estava prestes a cortar e trocou de lugar com o clone, o que significa que ele pode usar suas cópias como bodes expiatórios. Guy diz que isso está correto e afirma que só porque você entende a técnica dele não significa que ele possa lidar com ele. Ele se aproxima de Wayne e estava prestes a cortá-lo. Wayne rapidamente bloqueia seu ataque. Em seguida, o vilão ataca Wayne novamente, mas ele ainda se esquiva facilmente. O vilão se acha muito forte e usa todos os seus clones e feitiços de fogo contra Wayne. Ele se esquiva facilmente de seus ataques e diz que está na hora de acabar com isso. O vilão diz que seu blefe não funcionará contra ele. De repente, ele sente calafrios. Wayne desce e lhe diz, deixe-me mostrar se isso é um blefe ou não. O vilão se acalma com seu Anujutsu. Deve ser uma técnica defensiva, pois ele ainda não o atacou. Como ele deve estar planejando fugir, blefando para ganhar tempo. Wayne diz a ele para continuar usando seus clones, caso contrário, não será nada divertido. Wayne se prepara para atacá-lo e instantaneamente o corta. O vilão não conseguia acreditar no que aconteceu. Wayne diz a ele que se ele vai trocar de lugar com seus clones, então ele irá apenas atacar todos os seus clones ao mesmo tempo e perguntar o que ele pensa sobre Ono Jutsu. Sophie pensa que Wayne facilmente oprimiu aquele mágico. O quão forte Wayne realmente é. Kijin acha que Wayne ficou muito forte também. Ele está recuperando seus poderes em um ritmo aterrorizante. O espírito da água fica chocado ao ver isso e diz como pode um humano ser. Esta poderosa salamandra diz a ela que não sabe, então eles não deveriam irritá-lo. O vilão diz a Wayne que ele não estava falando sério até o final. Wayne diz a ele que seria mais fácil para ele entender desta forma a diferença em seus poderes. Wayne pediu que ele lhe contasse sobre sua organização e o que eles são depois que ele disse que não iria. Conta qualquer coisa a ele, pega uma bola azul e desaparece na frente deles. Eles ficam surpresos quando Wayne o deixa pegar de longe. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.